A Petrobras está mudando mais uma vez a sua política de preços, mudando a chamada periodicidade. De março até agora, instituiu a cada 15 dias e agora está derrubando essa regra. Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Gaúcha. O prazer é nosso mais uma vez. Adriano, quem ganha e quem perde com mais essa mudança na política de preços? Eu acho que ganham todos, porque essa questão da periodicidade é uma questão que não faz sentido numa empresa que tem liberdade de preços, né? Acho que a empresa vai reajustar para cima ou para baixo o preço dentro de uma estratégia comercial dela, né? Então, se a gente, por exemplo, quer vender refinaria, como a Petrobras quer, e agora ontem mesmo também ela assinou um termo de ajuste com o CAD sobre isso, precisa que o mercado esteja funcionando com liberdade, né? Então, o petróleo, né, e o câmbio são muito voláteis, né? Então, a volatilidade tem que ser repassada para o consumidor quando a gente entende que gasolina e diesel são commodities, né? São preços são produtos que seguem tendência no mercado internacional. Então, não faz sentido você estabelecer periodicidade. Porque, inclusive, imagina o seguinte: se você tem um período de periodicidade de 15 dias, como anteriormente existia, a cada 15 dias ou mais a Petrobras reajustava o diesel. Se o preço do diesel sobe muito no mercado internacional e o câmbio sobe, você vai ter que dar um reajuste muito alto. Lembra que isso já foi fruto de uma confusão no início do governo do presidente Bolsonaro, quando a Petrobras quis aumentar o diesel e o presidente Bolsonaro mandou recuar. Então, eu acho que a notícia de ontem é uma notícia boa, né? É uma notícia que traz normalidade política de preços da Petrobras, né? E agora, então, vamos esperar que a periodicidade também vá valer quando aumentar o preço do petróleo e o câmbio, né? Não pode só valer quando cai, o presidente colocar no Twitter dele. É verdade. Isso é importante. Agora, o fato é que estava caindo, né? Tem caído nas últimas 2 semanas. Isso, o preço do petróleo caiu nas últimas semanas. E o câmbio também deu uma recuada, né? Então a Petrobras foi inteligente, né, de anunciar o fim da periodicidade nesse momento que o preço está caindo. É mais fácil politicamente, né? Então foi inteligente, estrategicamente, ela fazer o anúncio agora. Mas, volto a repetir, o importante é que isso permaneça, né? Permaneça quando também o preço do petróleo subir ou o câmbio subir. Como uma política constante, né? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte na prática, na vida real do cidadão, qual vai ser o impacto dessa nova política de preço da Petrobras? Olha, Carolina, o impacto a gente não sabe. O impacto é que o cidadão vai ter que entender que gasolina e diesel são produtos como açúcar, como café, como cerveja, que sobe e desce de acordo com a oferta e a demanda, né? E o preço da matéria-prima que é usada para fabricar, para produzir esses produtos, né? Eu acho que nós, como consumidores, que precisamos entender que a gente precisa olhar para a gasolina e o diesel com produtos comuns. Eu acho que o consumidor tem que ir no posto e procurar qual posto vende mais barato. A gente não faz isso com a carne, com o arroz, o feijão, procura onde está mais barato. Tem que procurar também, tem 45 mil postos de gasolina no Brasil. Além disso, também eu acho que o consumidor tem que se habituar a negociar no posto. Negociar, o que eu falo? Chega lá, olha só, eu quero botar X litros de gasolina, eu vou pagar em dinheiro, você não faz um desconto? Se eu pagar em cartão de crédito, de débito, não tem desconto. Eu acho que isso que precisa ser colocado na cabeça do consumidor, né? Tá. O senhor está acompanhando o que aconteceu hoje, lá no Golfo de Omã? Companhias relatam incidentes com 2 navios petroleiros no Golfo de Omã. Isso já está fazendo subir o preço do barril. Pois é. Esse acidente já está anunciando agora de manhã que o barril estava subindo já 3%, 4%. Tá. É isso que a gente tem que entender, né? O petróleo, ele é um produto, talvez seja a matéria-prima mais volátil do mundo, né? Porque além de ele estar sujeito à questão de oferta e demanda, ele está muito sujeito também a questões geopolíticas, né? Quando tem confusão no Oriente Médio, quando o presidente dos Estados Unidos manda fazer sanção comercial ao Irã, quando piora a situação da Venezuela, tudo isso influencia no preço. Então, ele tem uma volatilidade muito grande, né? Por isso é que a gente tem que se acostumar com isso, né? E a única maneira, né, que se a gente, como país, né, e como consumidores, queremos gasolina, diesel mais barato, a única forma de obter isso de uma maneira que não vai ferir as margens da distribuidora, as margens da refinaria, as margens dos postos de revenda, é reduzir imposto. O imposto na gasolina no Brasil, hoje, na média, é 50%. Né? Você vai botar gasolina, 1 litro de gasolina na bomba, na média Brasil, é 50%, em função principalmente do ICMS estadual, que é mais alto que os impostos federais. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o imposto sobre a gasolina é 10%. Né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul é 30%. 30 de ICMS, mas de depois tem ainda mais quase 20, tem mais quase 15, 16 de PIS/COFINS, e tem CID. Então você chega quase a 40 e poucos % aí no Sul. Então acho que é uma discussão importante, se a gente acha que tem que ter gasolina, diesel mais barato, é discutir política tributária e sonegação também, né? Porque o tributo muito alto leva também a um aumento de sonegação, que é um grave problema hoje que a gente tem no setor dos combustíveis, né? Eu acho que a gasolina, o diesel, a própria energia elétrica, né, o próprio gás natural, ele deveria ser encarado como produtos que são básicos para a sociedade, para consumir, né? E a política tributária que é utilizada na gasolina, no diesel, na energia elétrica, no gás natural, é uma política tributária que tem um conceito parecido como se fosse bebida, cigarro, quer dizer, é totalmente arrecadatória, né? Então a gente precisava inverter isso, né? A gente tem que ter uma política arrecadatória em perfume, cigarro, bebida. Agora, em produtos básicos, a gente deveria ter uma política tributária parecida com os Estados Unidos, que é um imposto bastante baixo. Por isso, a gasolina, normalmente, nos Estados Unidos, é mais barata que no Brasil. Não é porque o posto tem margem mais alta, não é porque a distribuidora tem margem mais alta, não é porque a refinaria está ganhando dinheiro. É porque é uma diferença de imposto brutal. Tem algum peso o fato de o sistema de distribuição do combustível estar nas mãos de poucas distribuidoras também ou não? Porque eu lembro recentemente a Agência Nacional do Petróleo apontou para essa possibilidade, a concentração no meio, né, no meio da cadeia. Isso. Eu acho que isso aí é um outro equívoco. Por quê? Porque, na realidade, quando você olha a concorrência na distribuição, você tem que olhar de modo regional, né? Você realmente, a nível nacional, você tem 3 grandes distribuidoras, né? Que é a Ipiranga, a BR, né? E a Raízen, né? Que usa a bandeira Shell. Mas do ponto de vista regional, você tem muita pequena e média distribuidora que concorre com elas quando elas vão para determinadas regiões. Você tem uma ideia, hoje no Brasil você tem quase 200 distribuidoras de combustível, né? E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, 70% a 80% do preço do combustível é o preço do petróleo, do Brent, é o câmbio e os impostos, né? Então sobra 20% para dividir entre a refinaria, a distribuição e a revenda. Tá. Tem uma outra questão aqui, Adriano, queria aproveitar a tua oportunidade, a tua presença aqui, a oportunidade para te questionar sobre um assunto. A Petrobras anunciou em abril a possibilidade de venda de 8 refinarias, o chamado processo de desinvestimento, né? Isso eu imagino que para a empresa estrategicamente seja bom, porque a Petrobras vai diminuir a sua responsabilidade sobre investimento, vai diminuir a sua capacidade estrutural, mas também vai botar dinheiro para dentro, tá? Agora, para o cidadão brasileiro, para nós, para o povo, para o público, isso tem alguma interferência, tem algum reflexo? Olha, eu acho que isso é bom para todo mundo, né? Para a Petrobras, como você falou, ela vai poder pegar o dinheiro da venda das refinarias e colocar lá na exploração do pré-sal, que é onde ela tem maior taxa de retorno, né? E para o consumidor é muito bom, você vai criar concorrência no refino, né? E vai criar uma maior transparência, né? A maior defesa do consumidor em qualquer setor da economia é a concorrência, né? E o setor de refino brasileiro hoje, ele está 98% da capacidade de refino no Brasil está nas mãos da Petrobras. Então esse plano de venda de refinaria só vai trazer benefício para todo mundo, né? Para a Petrobras, para o governo brasileiro, para o consumidor. Acho que é um jogo de ganha-ganha. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado mais uma vez pela conversa aqui conosco. Obrigado a você e quando precisar a gente está à disposição da Rádio Gaúcha. Um abraço e um bom final de semana a todos.